Olá, meus queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Pastor Alexandre, para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre oração. Vamos lá? Bom, oração tem sido um assunto bastante conversado, ou que eu tenho conversado bastante com irmãos, meus pastores, com diversas pessoas, sobre como as pessoas estão deixando, não sei se só na igreja, talvez isso seja um indicativo de que também na vida pessoal, mas estão deixando de ir às reuniões de oração, estão deixando de ir aos cultos de oração, estão deixando de chegar mais cedo, sabe aquele período que tem, né, de oração no início do culto. As pessoas estão chegando atrasadas, estão evitando, não sei se propositalmente, mas estão cortando esse tempo de culto, que é um tempo de culto também, da oração, e dessa forma, então, se vê que é uma área da igreja que está bastante debilitada. Bom, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, orai constantemente. Bom, se Paulo diz isso, isso é possível. Então, orar ininterruptamente, ou orar sem cessar, talvez não ininterruptamente, mas estar sempre orando, dias alternados, em horários diferentes, enfim, mas sempre orando, é possível. O problema é que nós temos uma visão de oração que interfere no modo como nós nos relacionamos com isso. Nós sabemos que oração é conversa com Deus. E aí, não é só conversa, porque na maioria das vezes, a nossa oração é um monólogo, não é uma conversa. Então isso, na teoria, quando a gente estuda, né? Significado de oração, conversa, fala, né? Com recíproca e tudo mais, é teoria, mas a prática é muito diferente. Na prática nós falamos e despejamos diante de Deus tudo o que queremos falar, tudo o que queremos pedir, nossas necessidades, nossos pecados, nós abrimos ou não o coração diante de Deus para falar coisas que só falaríamos para Ele, não falaríamos para outras pessoas. E depois que a gente termina, o que acontece? A gente se levanta ou a gente senta, se a gente está na igreja, se a gente está em casa, onde quer que a gente esteja, a gente termina ali sem esperar que Deus responda, que Deus então se pronuncie naquela conversa. E aí o que acontece? Tendo em vista isso, é certo que também nós entendemos que oração ela deixou de ser uma prática para a intimidade e para o relacionamento com Deus e passou a ser uma prática de penitência, de punição. Passou a ser uma prática mecânica e algumas vezes até ruim. Ruim, acho que é a mais leve das palavras, que a gente não fala, evidentemente, mas sente, mostra isso com as atitudes. Ruim, porque a gente não quer, por exemplo, abrir mão de ver um filme, de assistir a novela, ou a gente não quer abrir mão de alguma coisa interessante, o que a gente considere mais importante para nós do que para estar na oração. Do que não, é para estar na oração. Nós
não deixamos de fazer coisas para esse tempo de oração, para esse tempo de intimidade, para o relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Deixa eu contar uma história aqui de um personagem bíblico chamado Daniel. No capítulo 6 diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. A gente olha esse texto e a gente fala, tá vendo? Daniel tinha aí uma metodologia de oração, né? Diz o texto que ele tinha um costume disso. Então, a gente imagina, né, que essa prática de Daniel era uma rotina, e aí a gente, transferindo para a nossa vida, é a rotina maçante, é mecânica, Aí a gente fica pensando que não dá para a gente, por exemplo, orar 3 vezes ao dia porque a gente trabalha, ou a gente estuda, ou porque a gente tem afazeres que nos impede de ter esses períodos de oração. Mas entenda uma coisa, quem era Daniel? Quem era Daniel? Daniel era o governador. Nesse texto, nesse período, Daniel era o governador do lugar onde ele estava. Era um homem de influência e de extrema autoridade e importância no reinado do rei Dário, se eu não me engano, Nabucodonosor, mas ele já estava num dos reinados ali, e ele estava governando, e ele estava ali sobre cargo de bastante responsabilidade. A gente olha o texto e diz que Daniel orava 3 vezes o dia, a gente acha, dava tal horário, ele ia lá orar, dava tal horário, ele ia lá orar, dava tal horário, ele ia lá orar, como se Daniel fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer que tivesse tempo, que tivesse à disposição para qualquer atividade ou prática espiritual. Não, meu querido, não. O texto ali mostra que Daniel, ele tinha o compromisso com Deus, da intimidade, do relacionamento, e que ele forçava a sua vida, forçava a sua agenda, forçava o seu trabalho, forçava, né, até a sua escravidão, porque Daniel era escravo lá, entenda? Daniel saiu escravo de Israel e foi lá para a Babilônia como escravo. Ele não era uma pessoa livre mesmo, né? Livre cidadão, livre judeu. Não, ele era um escravo lá nesse reinado. Ele não era uma pessoa comum, como qualquer cidadão daquele lugar. Então, ele se forçava a ter, e não forçava, eu estou usando essa palavra forçava, porque para ele poder estar ali, ele tinha que abrir mão de coisas, ele tinha que abrir mão de responsabilidades, ele tinha que abrir mão, né, de trabalho, da companhia do imperador, do rei, porque eles trabalhavam junto, né, ele dava, enfim, na nossa linguagem, ele dava seus pulos. Porque ele desejava e ele queria ter a intimidade e ter o relacionamento com Deus. Então, nessa ótica, então o que Daniel está fazendo é buscando o relacionamento, é buscando a intimidade com Deus. Então, a oração para Daniel não era um período maçante que quando a gente lê lá no texto, só porque era um costume que ele tinha, a gente acha que era uma rotina e a gente já associa isso à nossa vida de oração ocidental aqui, rotina de oração, e aí isso vira peso, aí isso vira mecânica, aí isso... Não, irmãos, não. Entenda que ali Daniel, ele está propiciando o ambiente, ele está propiciando esse tempo para estar com Deus. O que é diferente para nós, porque nós achamos isso, que oração é a punição, oração é o pagamento que eu faço, oração sabe, é a regra, oração é o mandamento pesado, oração não é mais... Como aponta na vida de Daniel ou de outros personagens bíblicos, que é o prazer, que é o desejo, que é a vontade de estar com Deus, de estar na presença de Deus. E a oração é um dos veículos que nos aproxima e que proporciona o relacionamento com Deus. Então não é... Essa visão que a gente tem é que está danificando a nossa comunhão com Deus, e está danificando também, ou está desvirtuando, ou está tirando
tirando de fato o valor que a oração tem, né? O significado que a oração tem de fato. Oração é a conversa, mas conversa. A gente não fala com o nosso amigo, né? Sabe, esse é meu amigo, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, né? A gente não fica. Se você faz isso, se você considera essa pessoa seu amigo, você é um hipócrita. Porque você não conversa com um amigo mesmo, uma pessoa que você gosta e que você queira estar perto, você não conversa com ela olhando para outra coisa, olhando no relógio, olhando no celular, sem dar atenção, sem escutar o que ela está falando também, se abrindo de verdade, né? Mantendo ali um ambiente de proximidade, de amor e de afeto. Se você faz isso e você diz que essa pessoa com quem você se relacionou, ou pessoas com quem você se relaciona são seus amigos, você é um hipócrita, isso não é verdade. Porque a verdade é que a gente não se relaciona assim com as pessoas, principalmente amigos íntimos, próximos, familiares, esposa, namorada, noiva, sei lá quem. A gente quer estar perto, quer olhar nos olhos, quer ouvir o que a pessoa fala, quer abraçar, quer estar... Não é assim que a gente tem o relacionamento com pessoas que nós amamos? Então, por que com Deus não é do mesmo jeito? Porque nós achamos que, nós rotulamos oração como uma prática penosa, uma prática de punição, de julgamento, uma prática de... É verdade que também oração é um mecanismo para a gente mortificar a nossa carne. Essa carne aqui pecaminosa, que está sempre querendo nos levar para o erro, ela é mortificada, ela é subjugada quando eu oro, porque aí eu concentro corpo, alma e espírito, né? Aquele estado, né? de manifestação da graça de Deus, aquele ambiente, né? da visitação, da glória de Deus, enfim. Então, é também um mecanismo sacrificial, também, mas irmão, entenda que quando eu oro, ou quando eu vou para a oração, tenho que ter em mente isso, que vai ser o momento de prazer, o momento que de repente durante o dia eu não pude dobrar o joelho, me isolar, né, para ter essa conversa sem interferência, sem barulho nenhum falando na minha cabeça, para poder estar só eu e o Senhor, ou você e o Senhor. Então, se eu não pude ter isso durante o dia, né, essa conversa com Deus, e aí eu vou ter essa conversa depois, então esse período, esse tempo tem que ser um tempo de prazer, de alegria, de amor, sabe, de entrega, de renúncia, um tempo prazeroso. Agora, é bem verdade que se a oração é a conversa, eu não preciso transformar, que é também... A segunda coisa que nós fazemos e que é muito errado é transformar essa prática espiritual, oração, como outras, como um evento formal. Nós tornamos a oração um evento, sabe, um rito, um cerimonial que só nos dificulta de realizá-lo e de cumpri-lo. A gente só consegue orar se a gente dobrar o joelho. A gente só consegue orar se a gente estiver no secreto do nosso quarto, sozinho no quarto. A gente só consegue orar. Irmãos, oração é conversa. Fale com Deus o tempo todo. Fale com Deus na sua mente. Fale com Deus nos seus pensamentos. Fale com Deus baixinho, sentado na sua cadeira. Ninguém precisa ver que seus lábios estão lá se mexendo, que você... Mas conversa com Deus, querido. Ela não é um momento formal, não é um evento cerimonial, não é uma solenidade. Oração é a conversa. Nós conversamos com as pessoas o tempo todo, o dia todo, em todo lugar, em qualquer ambiente, não é isso? Com Deus é a mesma coisa, é a conversa. Então, nós precisamos deixar de ter essa prática espiritual, a oração, como um evento formal. E começar a agir com Deus como não? Ele está em nós, dentro de nós, né? Está morando em nós, somos templo do Espírito Santo. Precisamos nos relacionar com Deus como Ele está aqui do nosso lado, como alguém que vive conosco, ou melhor dizendo, né, nós habitamos em Deus, estamos no esconderijo do Altíssimo, então nós devíamos levar esse relacionamento dessa maneira. Ele está perto, Ele está sempre
perto, pronto, está sempre conosco. Então, não deveria ter essa dificuldade da gente falar com Deus, da gente se relacionar com Deus. Não é verdade? Então, se nós entendermos nesses dois pontos que oração é muito mais do que formalidade, é muito mais do que palavras lançadas, né, ao ar, e se vai ter resposta ou não, só Deus sabe, é assim que a gente pensa às vezes. Nós precisamos pensar que oração é o tempo de prazer, é o tempo de gratidão, de renúncia, de rendição, é o tempo da adoração, é o tempo da entrega que eu tenho com Deus, prazeroso, gostoso, e não é de maneira nenhuma o momento de solenidade, de formalidade, porque isso nos atrapalha e nos tira a visão. Então, se nós entendermos isso e começarmos a viver desta maneira, talvez a gente comece a ver os cultos de oração, os inícios de culto, né, que sempre começam com oração, com mais pessoas frequentando, né? A gente vai começar a ver pessoas orando em todo lugar, em todo tempo e praticando isso com intensidade e com desejo, com prazer. Então, no que tange a nossa vida de oração, é possível orar o tempo todo, é possível orar constantemente, se nós entendermos o que é oração. Então, entenda isso, entenda a oração e viva a oração intensamente na sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, querido. Uma reflexão, um pensamento. Vou ficando por aí, mas não se esquece, se inscreve no canal, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com seus familiares, seus amigos e deixa aí um comentário, tá bom? Se você tem gostado, se você quer que eu fale sobre algum tema específico, deixa aí seu comentário e eu vou fazer o possível para atender todos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tchau!